Luiz, eu não sei porque que deu a mensagem que tu ia ser excluído aqui da sala, mas tu entra de novo. Deixa eu ver aqui. Meu PowerPoint aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Ele não sei porque ele não quis funcionar aqui o negócio, mas vamos fazer sem mesmo. Tudo bem. Ele não está aceitando aqui a caneta, mas vamos lá, então. Vocês estão enxergando, né? Então, diferença entre crime e contravenção. O crime, pessoal, para saber se é um crime ou contravenção penal, para quem não sabe isso, nós temos os crimes e temos as contravenções penais. A contravenção, nós não podemos chamar de crime justamente porque ela tem o nome contravenção. Mas é um pequeno crime, alguns apelidaram de crime anão. Mas qual é a diferença? Essa diferença, ela está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. O crime é aquele que é apenado com reclusão ou detenção. Como é que eu sei se é reclusão ou detenção? Eu olho no artigo, vou lá no Código Penal ou numa lei, olho no artigo, lá, artigo 121. Pena, matar alguém, reclusão, 6 a 20 anos. Então, eu já sei que é um crime. Se tiver no Código Penal, eu já sei que é um crime. Se tiver numa lei esparsa, também será crime. Porque as contravenções, elas estão na Lei de Contravenções Penais. Na Lei de Contravenções Penais. É só essa lei que existe. Né? No crime, as penas podem ser aplicadas isolada, a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito, pode ser aplicada isolada, como uma alternativa ou cumulativamente com uma multa. Por exemplo, no furto, está lá pena de 1 a 4 anos, no artigo 155 do Código Penal, e multa. Então, é pena mais multa. A contravenção, a diferença é que ela não tem, então, pena de reclusão nem de detenção, ela tem apenas pena de prisão simples. E a aplicação isolada de multa sem a pena de prisão simples. O que é prisão simples? Prisão simples é um cumprimento do tempo estabelecido lá no artigo da contravenção penal, como, por exemplo, o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, é chamado de vias de fato. É uma briga entre 2, 3 pessoas que não chegou a ter, entre 2 pessoas e não chegou a ter lesão corporal. Então, um empurra o outro, isso é chamado de vias de fato. É uma contravenção penal, e ela, se fosse o caso, hoje não tem mais pena de prisão para contravenção, mas quando tinha, a prisão simples, ela era cumprida com menos rigor do que reclusão e detenção. Reclusão e detenção, nós sabemos que se cumpre num presídio, né, dentro de celas, e então a pena de prisão simples não deveria ser assim. Quando eu falo para vocês que não existe pena privativa de liberdade para contravenção, temos que ter um cuidado. Isso faz parte da Lei 9.099, crime de menor potencial ofensivo, portanto, penas até 2 anos, todas, fazem parte do Juizado Especial Criminal, e, em tese, não tem pena privativa de liberdade, porque o investigado, o acusado, ele assina
se compromete em participar das audiências, depois faz um acordo com a vítima ou um acordo de transação, enfim, lá com o Ministério Público. Por isso que não tem aplicação da pena de prisão. Mas, teoricamente, se o indivíduo se negar a fazer o acordo, a negociar, ele poderia sim sofrer uma pena de prisão simples. Não acontece, mas é possível. E nesses casos também, se o indivíduo se negar, tem a alternativa das penas restritivas de direito, como serviço comunitário, né? Só que não poderia ter violência, né? Para ter pena restritiva de direito. Esse vias de fato tem violência, então, em tese, caberia prisão. Só que, na realidade, não existe isso. Estão me ouvindo? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tá. Qualquer coisa, perguntem, pessoal. Eu não vejo vocês, eu estou com aquela. Sujeitos do crime. Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Tem que ter cuidado, que isso aqui há uma inversão na ideia de pensar lá dos demais ramos do direito. O sujeito ativo do crime não é o que propõe a ação, como na teoria da norma jurídica, no direito processual civil. O sujeito ativo de um crime é aquele que praticou a conduta proibida, a conduta que está descrita no tipo penal. Esse sujeito ativo, obrigatoriamente, com uma exceção, mas como regra, então, ele tem que ser um ser humano, não pode ser um animal. Já existiu no passado animais que foram punidos por praticar crimes. Um elefante foi punido porque matou lá o tratador, um galo foi a júri, ou foi processado. Enfim, isso não existe mais. É somente a conduta humana. Então, se um cachorro matar uma criança, como acontece eventualmente, o cachorro não é sujeito ativo. O proprietário pode ser, o cachorro não. Mas, nos crimes ambientais, a Constituição Federal e a Lei 9.605 de 98 autoriza que a pessoa jurídica, portanto uma empresa, seja réu e seja punido penalmente. Acho que é o artigo 3º ou 4º da Lei dos Crimes Ambientais. Se não me engano, é o 3º. E o sujeito passivo é a vítima, o titular do bem jurídico protegido, né? A vítima do homicídio é o que morreu, a vítima do furto é o que teve o objeto subtraído, do roubo é o que teve o objeto subtraído, do estelionato é que foi enganado. E existe o sujeito passivo formal e material. O material é a própria vítima, do furto, o proprietário do bem, do roubo, o proprietário do bem, do homicídio, o cadáver, é a vítima. Mas existe o sujeito passivo formal, que sempre será o Estado. O Estado sempre é vítima. Então, quando ocorre um crime de furto, por exemplo, o proprietário do bem é a vítima sob o ponto de vista material, e o Estado sob o ponto de vista formal, porque ele tem interesse, né, na pacificação social, então, na identificação e punição do sujeito ativo. Objeto do crime. Nós temos o bem de natureza corpórea ou incorpórea, né, uma pessoa, direitos reais, como documentos que tenham que valham, né, representem valores, joias, etc. Temos o objeto jurídico, que é o interesse protegido pela norma. Eu vou dar alguns exemplos em seguida. Aqui tem um exemplo já. No furto de veículo, o sujeito ativo é a pessoa que subtraiu o carro. Sujeito passivo é o proprietário do automóvel e, formalmente, o Estado. O objeto material é o veículo, o bem corpóreo, né? E o objeto jurídico é o patrimônio. Então, voltando aqui, bem jurídico, o bem de natureza corpórea, que é o objeto em si, e o objeto jurídico é o interesse protegido. No caso aqui do furto de veículo, né? Nós temos esse exemplo. Alguém entrou aqui, está pedindo para ingressar, deixa eu baixar aqui. Retomando, então. Exemplo. Classificação dos crimes, pessoal. Bom, essa classificação dos crimes aqui, quando vocês tiverem dúvida, perguntem, porque alguns são meio complicadinhos. Deixa eu pegar, vou abrir aqui deixar aberto o Código Penal.
Eu não trouxe Código Penal, devia ter trazido. Deixa eu abrir aqui uma outra tela, só um pouquinho. Que aí fica melhor para mim abrir. Nós vamos ter que usar o Código Penal. Quem tiver o Código Penal aí já pode abrir, que nós usaremos. Código Penal, ok. Está aberto. Então, vamos lá. Classificação dos crimes, então. Nós temos o crime comum, o crime próprio e o demão própria. Aqui já tem um probleminha. No crime próprio, faltou um i aqui, e o crime demão próprio. No crime comum é tranquilo. É aquele que qualquer pessoa pode praticar. Então, por exemplo, um homicídio, alguém me responda aí. Um homicídio qualquer pessoa pode praticar ou tem alguma restrição? Qualquer pessoa, creio eu. Qualquer pessoa. Eu posso praticar um homicídio, o Alvanir pode praticar um homicídio, qualquer um de vocês que estão na sala pode praticar um homicídio. Então, isso é um crime comum. O furto é a mesma coisa. Qualquer pessoa pode furtar. Eu posso furtar um veículo, um computador, um vadimeco, né? Um helicóptero. Eu vi que esses dias tinha uma quadrilha querendo furtar um helicóptero. Então, são crimes comuns. O crime próprio, faltou o i ali, já tem uma diferença. Ó. Exige um sujeito ativo especial. Exige uma qualidade especial. Então, eu botei alguns exemplos aqui. Ó. O 123 é o infanticídio, o 124 é o aborto, o 312 do Código, todos do Código Penal, é o peculato, e o 342 é o falso testemunho, e esse 342 tem que apagar, não deve estar aqui, é um erro. Ele tem que estar aqui embaixo, onde está crime de mão própria. Então, é até o 312. O artigo 123, o infanticídio, vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem o que é necessário para realizar o artigo 123. Não é qualquer pessoa. 123. Matar, sob a influência de estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Bom, para começar, já tem que ser uma mãe, que é durante o parto logo após. Segundo lugar, essa mãe tem que estar sob a influência de estado puerperal. O que é estado puerperal? É uma situação psicológica em virtude do sofrimento excessivo que a mãe pode ter durante o parto. Ela pode entrar numa espécie de depressão, que é chamada de estado puerperal, e ela pode vir a matar o filho, em virtude deste abalo psicológico. Por que infanticídio não é homicídio? Em primeiro lugar, porque a pena é bem menor, 2 a 6 anos. A mínima no homicídio é 6 a 20, pode ser de 12 a 30 anos de reclusão. Aqui é detenção e 2 a 6 anos. Bom, mas somente pode realizar esse crime a mãe que estiver em estado puerperal. Se for outra mãe que não estiver em estado puerperal e matar o filho, ela pratica o homicídio. Então, vocês viram a condição especial que exige no artigo 123? É a mãe em estado puerperal. Se for somente a mãe, é homicídio. Se tiver em estado puerperal, é a condição especial que exige da mãe, é infanticídio. No artigo 124, chamado autoaborto, é aquele que a mãe pratica em si o aborto. Está aqui, artigo 124, provocar aborto em si mesma. Então, a condição especial é que a mãe esteja grávida. Se ela não estiver grávida, ela não pode praticar aborto nela mesma. Então, a mãe que esteja grávida. Isso, então, é um crime próprio, só pode ser praticado pela mãe que está grávida. E o artigo 312, que é o peculato, ele determina que seja praticado por funcionário público. Diz o artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro
valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Se esse delito aqui do 312, se não fosse praticado por funcionário público, seria o furto do artigo 155, apropriar-se de valor ou qualquer outro bem. Mas como está descrito que apropriar-se o funcionário público, ele é chamado de peculato e somente pode ser praticado por funcionário público. Então, é um crime próprio de funcionário público. Então, essa é a condição especial do 312. No 123, uma mãe em estado puerperal é a condição especial, senão seria homicídio. No 124, é a mãe estar grávida, senão não teria crime. No 312, tem que ser servidor público, senão seria furto, se fosse qualquer pessoa. Então, isso é o crime próprio, a condição especial em cada um destes tipos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida sobre crime próprio? Então, vamos para o próximo. Crime de mão própria. O crime de mão própria também exige um sujeito ativo, uma condição especial. A grande diferença é que ele não admite coautoria, apenas participação. Vamos pegar o exemplo, voltar ao crime próprio. Artigo 312, peculato. Se o funcionário público convidar uma pessoa que saiba que este indivíduo é funcionário público e lhe convidou a ir na repartição para subtrair um notebook da repartição, que está na guarda desse servidor, os dois vão ao local, os dois abrem a porta, os dois subtraem o notebook e os dois vão embora. Então, eu tenho dois autores, o que nós chamamos de coautoria. Isto é um crime próprio praticado por um funcionário público e o indivíduo que não é funcionário, mas tem que saber, sabe que o outro é, os dois vão à repartição, subtraem junto, os dois são autores, eles realizaram o verbo subtrair. Os dois realizaram o verbo subtrair, os dois são autores ou coautores. A grande diferença para o crime de mão própria é que não admite essa coautoria. Não há possibilidade de duas pessoas realizarem o verbo. Então, somente admite participação, que é colaborar, mas não realizar a conduta principal. Vamos dar o exemplo aqui do artigo 342. Vamos ler aqui. 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha. A lei processual proíbe que duas pessoas ingressem na frente da autoridade policial, da autoridade judicial e prestem declaração como testemunha. Então, se a lei proíbe que duas pessoas prestem declaração junto, somente uma, obviamente, vai poder declarar. E nesse momento que declarar, se ela fizer afirmação falsa, ela vai ser autora. Não tem outra pessoa que vai declarar junto com ela uma declaração falsa. Pode ter participação, que aí é alguém que combinou, duas pessoas combinam de mentir num depoimento ao delegado de polícia ou ao juiz. Bom, mas um vai fazer num momento e o outro vai fazer em outro momento. Então, nós teremos um autor e um partícipe ou dois autores em crimes distintos. Aí vai depender da situação, do contexto. Ou dois autores em crimes distintos, ou um autor e um partícipe. Se um fizer a afirmação falsa e o outro somente não der declaração, somente ajudar a pessoa a montar uma afirmação falsa, esse que ajudou a montar é partícipe, e o outro que declarou é autor. Então, a diferença é essa no crime de mão própria. Não admite coautor. Duas pessoas não podem realizar a conduta proibida, mas um pode ajudar o autor a realizar a conduta proibida, que é chamado de partícipe. E o artigo 338 também é um exemplo. 338 diz: reingresso de estrangeiro expulso. Reingressar no território nacional
o estrangeiro que dele foi expulso. Então, o indivíduo que foi expulso, estrangeiro, e foi expulso do Brasil, reingressar, ele está cometendo um crime de mão própria porque não admite coautoria. Não tem como duas pessoas serem punidas pelo mesmo reingresso. Se for dois expulsos, eu terei dois crimes, cada um cometerá um crime. Se uma segunda pessoa ajudar um indivíduo expulso a reingressar, o que reingressou é autor e o que colaborou é partícipe. Então, a diferença é essa. Crime de mão própria não admite coautoria, somente participação. Crime próprio admite coautoria e participação. Alguma dúvida nessa, pessoal? Alguém ficou embaralhado aí com dificuldade? Os crimes de mão própria são poucos. Certo? Então, vou adiante se não tem perguntas. Crime instantâneo. O crime instantâneo é aquele que consuma no ato da conduta. Ou seja, praticou a conduta, ele já produz um resultado, não se prolonga no tempo esse resultado. São a maioria absoluta dos crimes. Exemplo, o artigo 121 é homicídio, tirou a vida de alguém, produziu a morte, consumou. Atira em alguém agora, morreu na hora, consumou. Artigo 155, furto. Inverteu a posse, retirou o bem de outra pessoa, patrimônio, consumou. É instantâneo o resultado. Não se prolonga no tempo o resultado. Artigo 171, estelionato. Enganou alguém agora, te entregou o dinheiro, consumou. Né? Te enganou agora, a pessoa deposita o dinheiro amanhã, consumou. São crimes que se consumam com uma conduta e praticamente no ato. Os crimes permanentes, que são bem menos, o instantâneo é a maioria, o permanente, são aqueles crimes que ele se prolonga no tempo, a sua conduta e o seu resultado se prolongam no tempo. Então, por exemplo, artigo 159, que é o crime de sequestro, o indivíduo é sequestrado agora. Alguém esbarra num carro ali, tranca um carro e retira uma pessoa de dentro e leva para o cativeiro. Hoje, se esse indivíduo ficar 6 meses no cativeiro, o resultado está se prolongando no tempo. Todos os dias ele está se consumando. Hoje foi consumação, amanhã é consumação, daqui a 30 dias esse crime está se consumando, porque ele é permanente. Bom, e para que serve isso? Vocês podem me perguntar. Qual é a diferença porque a pena é a mesma, se o indivíduo for preso, o sequestrador que sequestrou hoje foi preso hoje, ou se for preso daqui a 30 dias, o resultado é o mesmo, a pena? Aí que tá, não é o mesmo. No homicídio, crime instantâneo, se matar alguém hoje e for a julgamento daqui a 3 anos, a lei aplicável é a de hoje, a da data do fato, porque é um crime instantâneo. No crime permanente, o sequestro, sequestrou alguém hoje, o juiz julga daqui a 6 meses. Houve sequestro hoje, ficou 6 meses em cativeiro, está se prolongando todos os dias, esse crime está se consumando todos os dias. No 5º mês, a polícia prende o sequestrador, liberta a vítima. Esse dia é o dia da consumação. E para que serve isso? Segundo a súmula 711 do STF, se a lei mudar, vamos dar uma hipótese de mudança de lei. Hoje, o indivíduo foi sequestrado. Vamos ver a pena aqui que eu não recordo de cabeça. Artigo 159. Se alguém tem aí em mão, já pode ter me falar. 159. Sequestro de 8 a 15 anos. Então, o indivíduo foi sequestrado hoje, a pena é de 8 a 15 anos. No 5º mês, ele está em cativeiro, digamos, hipoteticamente, a pena aumenta para 12 a 20. No 6º mês, a polícia prende o sequestrador, é o dia da consumação do crime. A lei aplicável é a última lei, a mais grave. No homicídio, que é um crime instantâneo, no furto, estelionato, na maioria dos crimes isso não é possível. É aplicável a lei da data do fato. Nos crimes permanentes, como o sequestro, é a lei que vier, se houver mudança, né,
que vier a viger enquanto durar essa permanência, enquanto durar essa prolongação da consumação. Outro exemplo, o artigo 180, receptação. O indivíduo compra um rádio de carro furtado. Sabe que é furtado, para ficar mais tranquilo o nosso exemplo, e leva para casa, coloca no seu carro. Dali a 3 meses, está lá com o som lá na 7 de setembro, com o som ligado, a vítima do furto reconhece o rádio, chama a brigada militar, a brigada aborda o indivíduo que está com o rádio ligado e verifica que o rádio realmente é da vítima, que está reconhecendo. Como é um crime permanente, enquanto está na posse do receptador, do indivíduo que comprou este rádio, o resultado, a consumação, está se prolongando no tempo. Então, neste dia que a polícia identificou essa autoria desse receptador, esse indivíduo pode ser preso, cabe flagrante. Então, ele ficou 6 meses com o rádio. Todos os dias cabe flagrante. E se modificar a lei, também vai ser aplicada a lei nova. Crime de tráfico de entorpecente, artigo 33 da lei 11.340, são 18 verbos, boa parte desses verbos são permanentes, como ter em depósito, por exemplo, a droga para venda, é um crime permanente. Ele pode comprar hoje, se estiver em depósito daqui a 6 meses, ainda valerá a nova lei a ser aplicada, se surgir lei nova, e também caberá flagrante. Sobre o flagrante, eu acabei não falando no homicídio. O flagrante no homicídio, se for hoje o homicídio, ele tem um tempo reduzido para se aplicar um flagrante. Não tem um tempo específico, né? Como há nota de culpa que fala em 24 horas, se entende que poderia prender em 24 horas o indivíduo, no caso do flagrante de homicídio, né? E tem outras situações previstas no CPP, mas é tudo coisas assim rápidas, como não é um crime permanente, praticou um homicídio hoje, a regra é prender hoje, talvez amanhã, quando muito, a não ser que haja perseguição. A regra, então, é uma prisão quase que instantânea, no caso de um homicídio, para poder prender em flagrante. E o permanente pode se prolongar por muitos meses e até anos, então. Perguntas? Bom, pressuponho, né, que estejam entendendo, então, ninguém está perguntando, né? Então, vamos adiante. Crime comissivo, omissivo e comissivo por omissão. Esses 3 primeiros. O crime comissivo é aquele praticado por ação. É a maioria absoluta dos delitos. Quem é que pode responder aí? Um homicídio, no entendimento de vocês, é um crime comissivo ou omissivo? Do artigo 121 do Código Penal. Como regra, já que ninguém respondeu, como regra... Pode falar. Eu acho que é comissivo, em maioria dos casos. A resposta adequada é essa. Na maioria dos casos é comissivo. Ele comporta exceções que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a regra é que o homicídio é um crime de ação. Para matar alguém, eu tenho que executar uma ação, né? O verbo matar. O estupro, como regra, é comissivo. Eu preciso exercer a violência sexual, constrangimento, esse é o verbo lá no crime de estupro, no artigo 213, é constranger, é o verbo. Então, para constranger, como regra, é por ação. O furto, subtrair, como regra, é uma ação. Então, a maioria dos crimes são comissivos. Nós temos os crimes omissivos. Nós temos aqui, como exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que é cometido, né, por uma abstração, deixar de fazer alguma coisa. Olha o que diz aqui o 135. 135, passando aqui no Código Penal. Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal
a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo e em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, o verbo é deixar de prestar assistência. É um crime omissivo. Deixa eu achar outro aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver o nome, que é... deixar... Vou passar rapidinho, acho que é o artigo 260... passei aqui. É a doença de notificação compulsória, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Eu acho que é 267, só deixa eu conferir aqui. R$ 243 é omissivo, sonegação no estado de filiação, mas eu quero achar o outro. 269, omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, existe uma portaria, creio que da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que diz quais são as doenças que são obrigadas ao médico, quando ele identificar, diagnosticar, de comunicar à autoridade competente, que deve ser a Secretaria de Saúde do município ou do estado, ou a Coordenadoria de Saúde, enfim. Então, mas aqui é um verbo omissivo, ó. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Então, é um crime omissivo, tanto quanto 135. Aqui, ok, comissivo e omissivo, tranquilo. O problema vem agora. Comissivo por omissão, ou omissivo impróprio. Comissivo por omissão, ou omissivo impróprio. São delitos de ação, pessoal, por isso que o nome é comissivo, é uma ação, comissivo por omissão. Então, são delitos de ação, excepcionalmente praticados por omissão. Então, são delitos de ação, por isso que eu disse que o homicídio é um crime, como regra, comissivo. Mas aí vem essa qualificação aqui, essa classificação dos comissivos por omissão, que o homicídio pode vir a ser cometido por omissão, como exceção. Então, são delitos de ação, excepcionalmente praticados por omissão. Para quem tem dever de agir, para quem podia agir sem colocar a sua vida em risco, e para quem poderia, para evitar o resultado. Está previsto no artigo 13, parágrafo 2º. Vou lá no 13, rapidinho. Artigo 13. Quem tem aí pode acompanhar. Vamos direto ao parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Então, vamos lá. Ó. Devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, repetindo, a omissão interessa para punir a pessoa por este crime chamado comissivo por omissão, quando o indivíduo tem o dever jurídico de agir, quando ele podia agir sem colocar em risco a sua vida, para evitar o resultado. E esse dever incumbe a quem? São 3 situações. A linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a linha C, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos ver alguns exemplos. Acho que eu não coloquei aqui, não. Então, vamos para o primeiro caso. Mais adiante eu tenho alguns exemplos, mas vamos já tentar eliminar por aqui. Na linha A, deixa eu abrir o Código Penal de novo. A linha A diz, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pergunto, alguém abre o microfone aí, por favor, e me responda. O pai e a mãe têm por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância? Aos filhos? Aos filhos pequenos.
Claro, com certeza. Sim, Código Civil e ECA. Então, a mãe ou o pai que não alimentarem um filho, por exemplo, e ele vier a morrer, mesmo que não tenha matado o filho diretamente com uma ação, dado um soco, dado uma facada, um tiro, mas como ele não alimentou e tem o dever legal de cuidado, proteção, esse pai ou esta mãe vão responder pelo crime de homicídio. Isso, então, que eu chamo a atenção, que é um crime comissivo por omissão. Comissivo porque homicídio é um crime comissivo. E como o pai ou a mãe se omitiu, eles responderão por um crime de ação, que é o homicídio. Esse é um exemplo. Depois, mais adiante, eu vou passar de novo nesse tema para vocês, tem outros exemplos. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo, o indivíduo que assina um contrato para ser salva-vidas numa piscina num clube de Cachoeira do Sul, ele está assumindo a responsabilidade de impedir o resultado ou ele não tem responsabilidade nenhuma? Resultado que eu falo é um afogamento, né, pessoal? Tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Ele assumiu de outra forma, que é um contrato, sei lá, escrito ou verbal, de tentar evitar que as pessoas se afoguem. Então, ele assumiu o resultado. Se alguém vier a se afogar na piscina e for comprovado que ele não agiu, deveria agir, porque ele assumiu essa responsabilidade, ele vai responder pelo homicídio, mesmo não tendo matado a pessoa. Deixando bem claro de novo, para responder por esse tipo de crime, a pessoa tem que ter o dever jurídico, a pessoa tem que poder agir sem colocar a sua vida em risco, e para evitar um resultado. Então, se não tiver o resultado, o salva-vidas se colher da pessoa se afogar, mas a pessoa acaba sendo salva por terceiros, não se afoga. Então, não teve resultado, mesmo que ele não tenha feito nada, ele não responde por isso. A linha C, e depois eu vou voltar à linha A, que tem um exemplo que aconteceu aqui em São Gabriel, mas a linha C diz, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, um nadador, exímio nadador, convida a namorada, né, que ele gosta muito, que ele é apaixonado, que ele não quer matá-la, deixar bem claro isso para vocês, né? Ele a convida para atravessar o Rio Jacuí. Ela nada muito mal. E ele diz, eu sou nadador profissional e te garanto a tua travessia. A namorada vai, não consegue, chega no meio do rio e acaba não resistindo e morre. E ele vai responder, então, por esse delito, porque ele, com o comportamento anterior, criou o risco. Então, ele tem o dever de socorrer essa pessoa. Né, tem o dever, então, podia agir, porque ele é profissional, e tem que evitar esse resultado. Né? A não ser que comprove, obviamente, que ele tentou de tudo e não conseguiu. Mas ele tem o dever porque ele criou esse risco, convidou ela. Ele, podendo agir, que é nadador profissional, tem esse dever. E tem que evitar o resultado. Teve um caso no Rio Grande do Sul que eu achei bem interessante, que no final das contas não se configurou como essa linha C, que diz, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Tinha 3 pessoas que vendiam, não sei o que eles vendiam, eram vendedores, e eles ganharam uma comissão muito gorda, muito boa. Foi tão boa que eles foram comemorar num bar, em Porto Alegre, e tudo gravado, pessoal. Gravação, tudo o bar entregou à polícia. E aí, os 2 homens e uma mulher. A mulher dançava ao redor da mesa, os 2 homens cantavam, e a mesa cheia de garrafas de cerveja. Em seguida, depois de um tempo, a mulher saiu, totalmente embriagada, pegou o seu veículo, andou algumas quadras em alta velocidade,
não parou na sinaleira, andava tão rápido que bateu num carro e matou a pessoa que estava dentro do carro aguardando o sinal abrir. A autoridade policial resolveu enquadrá-la em homicídio doloso pelo parágrafo 2º do artigo 13, nessa linha C. Né? Então, ele não seria nem dolo eventual, dolo direto, dizendo que ela matou o sujeito e deveria responder por um crime comissivo por omissão, porque com o comportamento anterior dela, que foi se embriagar totalmente e sair dirigindo, ela criou o risco do resultado, que foi a morte, o resultado. Mas o Ministério Público não levou adiante, né? Então, foi um exemplo do que não foi considerado o parágrafo 2º do artigo 13, a linha C. Né? É um pouco forte, realmente. E, de qualquer maneira, o resultado prático disso não vai ser muito diferente, porque ela vai responder por homicídio com dolo eventual, e não por esse parágrafo 2º aqui, na omissão da relevância. Bom, voltando à linha A, que diz 13, parágrafo 2º, a linha A. Tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Nós tivemos um caso em São Gabriel em que um policial militar foi morto a chutes por diversas pessoas que estavam ali bebendo, enfim, conversando no posto de combustível. Havia 2 policiais militares trabalhando e eles assistiram tudo e nada fizeram para conter a violência contra o próprio colega. E esse colega veio a falecer. Esses 2 brigadianos foram enquadrados nesse artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, respondem a esse processo. Por quê? O que diz? Vamos retomar lá o 13, parágrafo 2º. Tenha por lei obrigação de cuidado, a linha A, estou falando, do parágrafo 2º. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O policial militar tem obrigação de proteger e de vigilância. Ele entendeu que os 2 poderiam agir, tocar a viatura por cima das pessoas que agrediam o colega, dar tiros para o alto, ou até atirar em alguém, poderia ocorrer também, seria caso de legítima defesa de terceiro. Então, eles poderiam agir, segundo entendeu a promotoria e o judiciário, eles tinham o dever legal de agir, poderiam agir, e não, para evitar o resultado. Então, eles tinham o dever não agir e não evitar o resultado. Então, por isso, passaram a responder pelo crime de homicídio, conforme o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Mais adiante tem algumas jurisprudências sobre isso, em outra parte do tema. Entenderam ou ficaram na dúvida sobre os crimes comissivos por omissão? Quero fazer uma diferenciação, aproveitar que a gente está falando sobre isso. Pergunto para vocês assim, vocês já devem ter assistido na TV, que por vezes a polícia militar leva alguém ao hospital, o médico não atende a pessoa e os policiais prendem o médico por omissão de socorro. Alguém já ouviu o noticiário disso? Por favor, me diga. Já ouviram no rádio, na TV ou no jornal? Prisão por omissão de socorro de médico. Não, ninguém ouviu? Isso é meio comum, pessoal. Até agora, faz algum tempo que eu não vejo, mas é meio comum. Um indivíduo, a polícia militar normalmente leva alguém até o hospital lá e o médico diz que não vai atender por motivo A, B ou C e o policial prende por omissão de socorro. Mas aí eu pergunto para vocês, esse médico vai responder pelo artigo 135 do Código Penal. Vamos ler aqui o 135. 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, à pessoa inválida ou ferida. Aqui, ó, o ferido. Vamos pegar esse exemplo. A pessoa está ferida e o médico não atende. O policial militar, e podia atender. O policial militar, então, dá a voz de prisão por omissão de socorro.
A pergunta é, ele responde pelo 135 ou pelo 13, parágrafo 2º, a linha B? A linha B, por que na B do 13, parágrafo 2º? Porque a linha B diz que o indivíduo, por de outra maneira, assumiu o risco, né, de praticar. Aqui, artigo 13. 13 diz o seguinte: resultado, parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. O médico plantonista, ele faz um contrato de trabalho e assume a responsabilidade pelo contrato de atender as pessoas. Então, eu pergunto, esse médico, ele deve responder pelo 135, omissão de socorro própria, ou pelo 13, parágrafo 2º, a linha B, omissão de socorro imprópria? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Dá para ser os dois? Oi? Dá para ser os dois? Ou é só um? Não, tem que ser um, mas pode ser os dois, vai ter que ser um deles, né? Pode até que seja os dois, mas tem que ser um só, dependendo da situação. A resposta, pessoal, tá, vamos lá no 13, parágrafo 2º, na partezinha final. Vamos lá. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia. O médico, que eu estou dando exemplo, devia, porque conforme a linha B desse parágrafo 2º, ele assumiu a responsabilidade ao aceitar trabalhar no plantão. Podia. Ele não correu nenhum risco de vida, não estava atendendo outra pessoa, não tinha 100 pessoas lá que não pudesse atender aquele ferido. Então, o problema está aqui, ó, resultado. Se tiver resultado, esse ferimento do indivíduo que foi conduzido até o hospital pela Polícia Militar, o médico responde pelo resultado. Ah, não atendeu, foi para casa e morreu. O médico vai responder por homicídio. O crime de comissivo por omissão, ou omissão imprópria. O médico vai responder pelo homicídio. Ah, foi lá, a polícia levou, o médico não atendeu, tendo o dever, podendo atender, mas foi embora e nada ocorreu, o médico responde pelo 135, que não tem resultado. Essa é a diferença, o resultado. Para o indivíduo que deveria atender, responder pelo 13, parágrafo 2º, ou pelo 135. Certo? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode Desse falar. caso do aborto da menina de 10 anos que o hospital se negou a fazer e ela teve que ir para outro estado. Eles não teriam obrigação de fazer o procedimento? Se eles teriam obrigação de praticar o aborto. O que a doutrina fala é que o médico pode realizar, mas não fala que tem obrigação de fazer. Né? O que tem se tu procurar no Código Penal comentado, ou na doutrina, vai dizer que o médico não precisa de autorização judicial quando existir uma ocorrência policial e os indícios levarem a crer que foi um estupro. Então, o médico pode realizar o aborto, mas não está escrito que ele tem o dever de fazer. Né? Aí teria que ser por ordem judicial, na minha opinião. Tá bom, obrigada. Tá, ok. E o médico também poderia fazer esse aborto aí, dependendo da situação, até por estado de necessidade, né? Uma criança de 10 anos, como é que vai dar à luz uma outra criança, né? Então, enfim. Mas é isso. Professor? Oi, pode falar. Só para continuar e tirar minha dúvida, no caso, se a brigada fosse chamada, nesse caso, para um socorro, para atender, né, uma ocorrência, como ocorre muitas vezes, não vão fazer esse atendimento. Se enquadra no mesmo artigo 13? Se a brigada for chamada e não atender. O que eles mais fazem, né? Diz que não tem viatura, unidade, às vezes acarreta, às vezes, até algum crime, né? Um dano maior, né? Sim.
Jefferson, é assim, eu vou te dar um exemplo aqui na linha A do 13, parágrafo 2º, de repente tu vai entender. Se tu não entender, a gente continua conversando. Quando diz aqui, na linha A do parágrafo 2º do artigo 13, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, aí vamos pegar o exemplo do policial. O policial tem o dever. Então, digamos que o policial esteja passando, vou fazer uma brincadeira aqui, né, para vocês, para pegar esse exemplo. O policial esteja passando na rua, veja uma mulher que exerça prostituição, sendo estuprada por um indivíduo. E ele, isso aí é prostituta, ou nunca me deu bola, então deixa ser estuprado. Bom, esse policial, ele tem o dever legal de agir, tem o dever legal, por lei, a linha A desse parágrafo 2º, ele podia, porque ele está armado, o outro indivíduo que estuprava, no nosso exemplo, não está armado, e houve um resultado estupro. Esse policial vai responder pelo estupro, né? Então, nessa tua pergunta, se for exatamente como tu falou, é difícil comprovar, né? Bom, agora, se a tua pergunta tiver os elementos de que eles não foram porque não quiseram ir, tinham a possibilidade, deveres têm, tinha a possibilidade de ir, não foram porque não quiseram, e ocorrer um resultado morte, ficando comprovado isso, está presente, sim, o delito, o comissivo por omissão. Só que é uma situação bem difícil de comprovar, né? É isso, Jefferson, não sei se entendeu? É isso sim, professor. É que eu vi no rádio uma entrevista, o pessoal questionando há alguns dias, o novo comandante que assumiu, e o pessoal questionando, que chama, né? Sim. E aí, que o comandante falou que eles têm um sistema que é tudo gravado e já direciona para o atendimento, que é impossível ser feita essa ligação, essa chamada, e não ter esse controle. Agora, se realmente não sei. Então, a gente vê que existe muitas faltas, por vários motivos, mas entendi sim. Tá ok, então vamos adiante. Passando para uma próxima classificação, aqui nós temos os crimes de atividade, exaurido e de resultado. Vamos dar para o crime de atividade. Isso também é uma coisa, eu não falei para vocês, mas os crimes comissivos, os omissivos e os comissivos por omissão são bastante cobrados em provas aí, até nos últimos semestres eu não tenho visto muito, mas eram muito cobrados em provas de concurso e OAB. O crime de atividade aqui é a mesma coisa. Então, crime de atividade, a ação humana, a ação do ser humano, né, ela se esgota na descrição típica. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Não há obrigatoriedade em resultado naturalístico. Então, vamos lá. Se eu pegasse um homicídio, a gente diz que a morte, a existência de um indivíduo morto, de um cadáver, é o resultado naturalístico. É um crime material, porque tem um resultado natural, uma mudança na natureza, que é uma pessoa que estava viva e está morta. Esse é o resultado naturalístico que nós chamamos em direito penal. Então, nos crimes de atividade, não se exige esse resultado para consumar. Um homicídio para consumar tem que ter a mudança naturalística, tem que ter um cadáver. Então, há uma mudança na normalidade, alguém vivo passa a ser morto. Isso são crimes materiais. Nos crimes de atividade não se exige isso para consumar. Então, a ação humana se esgota na descrição do tipo penal. Realizou o que está escrito no tipo penal, não interessa o resultado, está consumado o delito. Não há obrigatoriedade desse resultado para consumar o crime. Primeiro exemplo aqui é o crime formal. O crime formal, lá no tipo penal, ele tem uma conduta e um resultado natural. Só que para consumar, não se exige o resultado, apenas a conduta. Vamos pegar o exemplo do artigo 316, que é o crime de concussão. Vou colocar aqui na 316. Quem tem Código Penal aí pode olhar. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Esse delito aqui é praticado por servidor público
que, em razão da função, exige vantagem indevida. Por exemplo, o fiscal do IBAMA, o policial que exige dinheiro para não efetivar uma prisão. O verbo, se vocês olharem aí no Código Penal de vocês, eu não sei se vocês enxergam a minha tela, acho que não, mas se vocês olharem no Código Penal, o verbo, a conduta é exigir. Exigiu, consumou. Se vai receber ou não vai receber o dinheiro, não interessa. Olha para vocês verem como é diferente do homicídio. O homicídio tem que ter a morte para consumar. Tem que haver uma mudança naturalística, um resultado naturalístico. Na concussão, como é um crime formal, não é material como homicídio, é um formal, não interessa o resultado. Exigiu, é formal, é forma, exigiu, consumou. É a forma que a lei determina. O 319 é a mesma coisa, corrupção. Vamos ver aqui. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Bom, nesse caso aqui, não interessa se o indivíduo teve vantagem ou não, se o sentimento pessoal foi satisfeito ou não. Interessa que retardou ou deixou de praticar um ato de ofício indevidamente, está consumado o delito. Se vai ter um resultado, o sentimento pessoal, o interesse pessoal vai ser satisfeito ou não, não vem ao caso. Então, os crimes formais, que é o primeiro do crime da classificação de crimes de atividade, eles apresentam uma conduta, que é o verbo, e um resultado. Mas, para consumar, só necessita da conduta, da realização do verbo. Não interessa o resultado. Nos crimes de mera conduta, eles têm conduta lá no tipo penal, mas não tem resultado natural. Por exemplo, o artigo 150 do Código Penal, que é a invasão de domicílio, ele não prevê um resultado, ele só prevê que a pessoa ingresse dentro de uma casa. Diz assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Bom, aqui não diz para quê. Entrar e permanecer contra a vontade do proprietário numa casa. Para quê? Não diz aqui. Né? Bom, mas aí eu vou pensar o que o indivíduo vai fazer numa casa. Não sei. Se tu pensar lá no 316, na concussão, olha como é diferente. Exigir vantagem indevida. Quem exige vantagem, sinal que quer o quê? Receber algo. Então, tem um resultado ali. Exigir vantagem indevida, em razão do cargo. Agora, entrar ou permanecer dentro de uma casa, não tem nexo nenhum para mim dizer o que vai acontecer. Isso é um crime, então, de mera conduta. O formal, repetindo, o crime formal tem conduta e tem previsão de resultado. O artigo 316 e 319. O de mera conduta só tem a conduta, não tem previsão de resultado. No formal, realizou a conduta, consumou. Se vier o resultado, chamamos de crime exaurido. Se não vier o resultado, está consumado igual. No de mera conduta, realizou a conduta, ingressar e permanecer contra a vontade do proprietário dentro de uma casa. Está consumado, não interessa se vai ter lesão. Se tiver lesão, vai ser crime de lesão. Se tiver homicídio, vai ser crime de homicídio. Falando de entrar e ficar ali numa casa. E o porte de arma é outro exemplo. Portar arma. Bom, e aí, qual o motivo de portar arma? Não sei. Então, é um crime de mera conduta. Tu portou arma, tu está realizando o que está descrito no tipo penal. Se tu vai usar ou não vai usar arma, não sei, não interessa. Para consumar. Portou, consumou. Ingressou na casa, consumou. No formal, exigiu, consumou. E pode vir a receber a vantagem indevida e o crime continua sendo o mesmo crime do 316, concussão. Olha a diferença para o 150. Se ingressar na casa e lesionar alguém, já mudou o tipo penal, passa para o 129, lesão corporal. Do 150, passa para o 129. Se ingressar na casa e matar alguém, passa do 150, invasão de domicílio, para o 121, homicídio. Viram como muda? Alguma pergunta sobre crime formal e crime
de mera conduta? Importa falar aqui ainda que no crime formal, o momento do flagrante é quando exige. Esse é o momento consumativo. Então, por exemplo, o fiscal do IBAMA solicitou 10 mil reais para não multar lá uma grande empresa que está desmatando. No momento que ele requereu, solicitou ou exigiu, que é o verbo, exigiu o dinheiro na concussão, consumou o delito. Se ele receber daqui a 3 dias, não é mais o momento do flagrante. O CPP, no artigo 302, se eu não estou equivocado, Código de Processo Penal, diz qual é o momento consumativo. É quando está acontecendo o delito, logo após acontecer o delito, se for logo em seguida encontrado com os objetos do crime ou instrumentos, ou se for perseguido. Se não for essa situação, não é flagrante. Então, o fiscal do IBAMA que exigir dinheiro hoje, se ele receber daqui a 15 dias, não tem mais flagrante. O flagrante no momento que ele exigiu. Crime exaurido. O crime exaurido é o crime formal, lá do 316, quando tem resultado. Então, o fiscal do IBAMA exigiu, consumou, porque é um crime formal. Se ele vier a receber o valor, só vai servir para uma coisa isso. Ele é chamado de crime exaurido. Só para o juiz aumentar em alguns meses a pena. A pena lá, não sei qual é, não recordo, mas o juiz, no momento de fazer o cálculo de pena, vai avaliar. Bom, ele exigiu, consumou, pena lá de tanto a tanto. Ah, mas ele recebeu também. Então, vai aumentar mais 3 meses, 4 meses, 5 meses a pena. Crime de resultado, crimes materiais, pessoal. Crimes materiais é o que eu acabei de falar, né? Possui um resultado naturalístico, né? Para consumar, exige esse resultado. Matar alguém, exige um cadáver. Subtrair, que é o furto, exige a inversão da posse. Estelionato, exige também que a pessoa entregue um dinheiro ou outro objeto qualquer, mediante fraude. E assim, o roubo exige também a inversão da posse. Sequestro exige também que o indivíduo tenha sua liberdade cerceada. Estupro exige o constrangimento. São todos crimes materiais. Crime de dano. Se tiverem perguntas, façam, por favor. Crime de dano se consuma com efetiva lesão ao bem jurídico. Então, crime de dano é o homicídio, é a lesão corporal, é o furto, é o estupro. Todos esses crimes têm um dano ao bem jurídico protegido. Bem jurídico, vida, homicídio. Bem jurídico, integridade física, o crime de lesão corporal. Bem jurídico, patrimônio, o crime de furto, de roubo, sequestro. E o crime de perigo é aquele que se consuma com a possibilidade de uma lesão. Por exemplo, porte de arma. Qual é a lesão que portar uma arma impõe a uma pessoa? Nenhuma. Poderei, existe a possibilidade de eu atirar em alguém. Mas só portar é um crime de perigo, não tem dano. Dirigir embriagado. Qual é o dano? Nenhum. Tem a possibilidade de que haja um dano. Então, por isso é chamado de crime de perigo. Tem outros exemplos ali, artigo 131, 130, 132. O 132 é expor a vida de alguém a perigo. Bom, expor é um crime de perigo porque é a possibilidade de expor a vida de alguém a perigo. Não tem um dano efetivo ao bem jurídico. Posso ir adiante? Nenhuma pergunta? Crime unissubjetivo e plurissubjetivo. Uni é um. Subjetivo, guardem aí para vocês. Quando falar de subjetivo, é a pessoa. Então, uni e plurissubjetivo tem a ver com o número de pessoas, de autores de um crime, de sujeito ativo. Uni é uma pessoa. Só que guardem essa palavra aqui, ó. Podem ser praticados por uma só pessoa. Por exemplo, o artigo 121, homicídio, pode ser praticado, ter autor uma pessoa, mas pode ser 5 pessoas, pode ser 10 pessoas que mataram um indivíduo. Então, por isso que o unissubjetivo é aquele delito que pode ser praticado por uma pessoa. O furto pode ter sido praticado por 5. 5 sujeitos ativos pode. 5 pessoas ingressam numa casa e limpam a casa.
TV, computador, máquina de lavar, etc, etc. O plurissubjetivo já muda a palavra. Tem uma exigência. Deve ser praticado por mais de uma pessoa. Exemplo, artigo 137, que é o crime de rixa. Vamos ver aqui o tipo penal do 137, para vocês terem uma ideia. Está pertinho aqui. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Rixa é uma briga que não se consegue identificar quem fez o quê, quem lesionou quem matou quem. Então, nós temos a rixa. Pergunto para vocês, é possível ter a rixa de uma pessoa? Podem me responder aí, para ouvir a voz de vocês, pelo menos. Não, tem que haver mais de uma pessoa para... Tem que haver mais de uma pessoa para brigar. Uma só não briga. Se ela se autolesionar, não é crime nenhum. Não existe crime de autolesão. O artigo 288. Organização criminosa. Deixa eu achar aqui. 288. O artigo 288 diz, associação criminosa, não é organização, é associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes. Então, é um delito que exige 3 ou mais pessoas. É impossível um só cometer. Então, esses 2 exemplos que eu dei são exemplos de crime plurissubjetivos. Pluri é mais de um, subjetivo está ligado à pessoa. Certo? Nenhuma pergunta? Crime complexo. O crime complexo é aquele tipo penal que envolve outro tipo penal. Se eu pegar o exemplo do roubo, ó, o roubo do artigo 157, vamos ler ele aqui, quem quiser olhar aí, não sei se vocês veem o meu aqui na tela. O 157 diz, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Eu tenho aqui 2 tipos penal, por isso que ele é chamado de tipo penal, complexo ou crime complexo. O primeiro é subtrair, que é patrimônio, subtrair algo, um patrimônio de alguém. Então, seria o crime de furto, subtrair. Mas exige ainda que seja com grave ameaça ou violência. É o crime de ameaça ou lesão corporal. Então, eu tenho 2 tipos penais, nenhum só. Se foi reunido no crime de roubo, no artigo 157, o furto e a ameaça ou lesão corporal. Por isso, ele é chamado de crime complexo. Um tipo penal envolve outro tipo penal. O de roubo tem furto mais ameaça. Crime progressivo. Um tipo penal tacitamente envolve outro crime. Por exemplo, é óbvio que para eu matar alguém, tem que ter lesão. Eu não consigo matar uma pessoa sem lesão corporal. Ou vai ser um veneno, por exemplo, ou uma facada, enfim, ou um tiro. Então, isso se chama de crime progressivo. Eu pratico uma lesão, mas a minha intenção é homicídio, matar alguém. Só que para matar alguém eu tenho que lesionar. Isso é chamado de crime progressivo. Sai de um tipo penal para outro, mas isso é uma questão necessária. Não é o meu dolo é de matar. Só que eu tive que lesionar para matar. E eu falei bem claro isso, porque agora vem aqui a progressão criminosa. A vontade do agente mudou. No primeiro, no crime progressivo, a vontade era matar e ele teve que lesionar para matar. Aqui, na progressão criminosa, ele tinha uma ideia, um dolo, e passou a ter outro. O dolo era apenas lesionar. E ele começou a lesionar e resolveu matar. Então, ele mudou a vontade. O dolo de lesão passou para dolo de homicídio. Enquanto no crime progressivo, o dolo sempre foi homicídio, só que ele tem que lesionar para matar. Na progressão criminosa, queria dolo de lesionar. Durante o seu iter crimes de lesionar, ele acabou resolvendo que queria matar. Mudou de ideia, mudou o dolo. O ânimos passou a ser dolo de matar e não mais de
lesionar. Esse indivíduo vai responder pelo crime de homicídio, pelo mais grave. Crime habitual. O crime habitual se consuma com a prática reiterada de várias ações. Por exemplo, o artigo 282 e o 284. Vou botar aqui, 282. Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo os limites. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Bom, o indivíduo que... Deixa eu já ler aqui, é o 284 também, né? 284. Exercer curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos, detenção de 6 meses a 2 anos. Nesses dois delitos, como eles são crimes habituais, o indivíduo que praticar uma vez só exercício ilegal da medicina ou do curandeirismo, uma vez só, não é crime. Tem que haver uma prática reiterada, porque são chamados de crimes habituais. Certo? Perguntas? Crime unissubsistente. De novo, subsistente tem a ver com a conduta, agora não mais com a pessoa. Subjetivo quer a ver com a pessoa. Unissubsistente é aquele delito que pode ser praticado com apenas um único ato, não tem como fracionar a conduta. Por exemplo, crime de ameaça, artigo 147, que diz ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Então, ameaçar alguém é um único ato. Se eu disser, vou te matar, consumou, não tem como eu vou o quê? Não é crime. Vou te matar, consumou. Então, não é um único ato, por isso é considerado um crime unissubsistente. Outro exemplo, são diversos exemplos. O artigo 138 é a mesma coisa. Ó. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Se eu disser, o indivíduo praticou o furto lá na loja tal. Se não foi ele, eu pratiquei o crime de calúnia. Não tem como eu começar e parar. Ou não é crime, se eu disser, o indivíduo praticou. Bom, praticou o quê? O furto na loja tal. Aí é calúnia. Então, isso é são crimes unissubsistentes porque não tem possibilidade de fracionar a conduta, então não tem tentativa. Falou ou praticou a conduta descrita no tipo penal, consumou. O crime plurissubsistente, não. Esse pode se fracionar a conduta. Aí admite tentativa. Por exemplo, artigo 121. Pega uma arma, puxa o gatilho e erra o tiro. Tentativa de homicídio. Não houve o homicídio, não consumou. Furto. Chego na sala de aula, pego o notebook de um colega, quando viro as costas, ele me gravateia. Tentativa de furto, não consegui inverter a posse. Então, a conduta pode ser fracionada em vários momentos. Esses crimes plurissubsistentes admitem tentativa. Podem consumar, mas podem ser tentados. Os unissubsistentes não admitem tentativa porque praticou a conduta, consumou. Um único ato. Alguma pergunta? Vamos mais 6 minutos, 8h30, a gente pode parar daí. Crime de forma livre. Praticado de qualquer modo. A maioria dos crimes não exige, o tipo penal não exige uma forma para praticar. Por exemplo, o furto pode ser praticado de 1000 maneiras. Dentro de uma sala de aula, numa casa, ludibriando a pessoa para ela não ver ou subtrair o bem, botar a mão no bolso da pessoa, dentro da mochila, dentro do armário. Tem 1000 maneiras de praticar um furto. Homicídio é a mesma coisa. Tiro, paulada, facada, empurrar, bater a cabeça. Tem 1000 maneiras. É forma livre. E existe o de forma vinculada. Olha o exemplo do artigo 284, que nós acabamos de ler, que é o curandeirismo. Ele só pode ser praticado daquelas 3 possibilidades que estão no tipo penal.
elas são as seguintes. Exercer o curandeirismo. Quais são as formas? 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. 3. Fazendo diagnósticos. Por isso é vinculado. Para mim, ser punido pelo crime de curandeirismo, além de ter que praticar diversas vezes por ser um crime habitual, uma só não caracteriza o crime, tem que ser com essas 3 maneiras aqui, uma dessas 3 maneiras. É vinculado a uma daquelas 3 formas previstas no tipo penal. Diferente, então, dos demais crimes. O crime vago, pessoal, é aquele que não tem sujeito passivo, não tem uma vítima direta. Por exemplo, o artigo 209, né, do Código Penal. Deixa eu achar ele aqui. 209. Ou eu estou enganado? Deixa eu ver. 209. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ir lá direto. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Artigo 209 do Código Penal. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Então, lá durante o enterro, o indivíduo começa a perturbar. Sujeito passivo, a vítima, não existe. Não é. São todas as pessoas que estão lá presentes, é o defunto, não tem um sujeito passivo específico. Então, isso nós chamamos de crime vago. No homicídio, a vítima é o morto. No furto, a vítima é o proprietário do objeto. Nesse impedimento aqui, a perturbação da cerimônia funerária, não existe um sujeito passivo, uma vítima direta, identificável. Por isso, chamado de crime vago. O crime remetido, por exemplo, está no artigo 304 do Código Penal. O tipo faz remissão a outro. Olha só o que diz o 304. É bem claro esse caso aqui. 304. Fazer uso, o nome do tipo, nomen iuris, que é o que está em cima do tipo penal, a gente chama de nomen iuris, é uso de documento falso. O artigo 304 diz fazer o uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 297 ou a 302. Aqui está a resposta, porque o nome é remetido. O 304 remete lá ao artigo 297. Crime condicionado. O crime condicionado é aquele que, para consumar, ele depende de uma condição. É o caso da instigação ao suicídio. Em primeiro lugar, cabe dizer para vocês que não existe crime de suicídio. Existe induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Então, aquele indivíduo que tentou se suicidar, ele não vai ser punido. Aquele indivíduo que se suicidou, obviamente, não vai ser punido, porque está morto, né? Então, o crime é para quem induz ou quem instiga outra pessoa a suicidar-se. Mas tem uma condição, né? Qual é a condição? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. Parágrafo 1º. Se a automutilação ou tentativa de suicídio resulta de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, suicídio se consuma se da automutilação resulta morte. Então, para consumar esse delito, tem que haver uma mutilação. Não adianta haver apenas uma instigação. Vai lá e se suicida. Se o indivíduo não fizer isso, não tomar uma atitude, essa condição, não vai haver esse delito. Somente pedir para o indivíduo se suicidar. E o crime de atentado equipara consumação e tentativa. O artigo 352 do Código Penal acredito que seja o único exemplo. Por quê? Eu não conheço outro. E vou explicar por quê. Como que eu sei que um crime é tentado? O tipo penal, ele não fala. Se vocês pegarem o artigo 121, ele diz matar alguém. Matou, consumou. O artigo 155 do Código Penal diz subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel. Subtraiu, inverteu a posse, consumou. Tá, então como que eu sei que existe tentativa de furto, tentativa de homicídio?
se não tem previsão no tipo penal. Não tem mesmo. Não está escrito no artigo 121 tentar matar alguém. Não está escrito no artigo 155, no furto, tentar furtar, tentar subtrair. Para mim, conseguir punir o indivíduo por tentativa, quando ele não consegue matar ou não consegue inverter a posse no furto, eu tenho que usar uma combinação com o artigo 14, inciso 2. O 14 diz assim: disse o crime tentado, vamos ver aqui, 14. Ó, disse o crime, artigo 14, inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Tentativa, inciso 2 do 14. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, para mim dizer que houve um homicídio tentado, eu tenho que fazer uma combinação do artigo 121 com o artigo 14, inciso 2. 155 é a mesma coisa. Mas nesse artigo 352, que nós chamamos de crime de atentado, ele é diferente. Ele diz assim, ó, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido a uma medida de segurança usando de violência contra a pessoa. Aqui a pena é a mesma, para evadir ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido a medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. É aqui prisão, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Esse é o único caso, acredito que não tenha outro, não recordo, que equipare a tentativa com o crime consumado. O restante são todos crimes consumados que nós temos no Código Penal. Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui, já temos 1h30 de aula, já é o suficiente para o sistema EAD, né? Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, não entendeu alguma coisa, achou muito rápida a aula. Fiquem à vontade, porque nós estamos aqui nos adequando ainda, apesar de ser o segundo semestre, né, em EAD. Dificuldade para entender o que foi explicado, conseguiram entender, enfim. Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito boa aula. Então tá bem. Então a gente vai encerrar. Então, tem um TDE para vocês fazerem. Dúvidas podem me mandar lá pela sala de interação que tem lá. Pode usar o WhatsApp, pode usar o e-mail, como quiser. Certo? Então, boa noite, boa semana a todos aí.